Eram desses dias quentes do interior, onde o sol bate forte, e o vento traz poeira misturada com cheiro de terra molhada das chuvas da noite anterior. Na pracinha da Vila Santa Cruz, um lugar tão pequeno que nem aparece direito nos mapas, estava acontecendo algo que ninguém esperava ver naquele fim de tarde comum de quinta-feira. Um grupo de jovens, aqueles mesmos que passam o dia grudados nos celulares, que mal levantam a cabeça quando alguém passa, estavam todos sentados no chão, formando um semicírculo perfeito ao redor de uma cadeira de balanço desgastada pelo tempo. E naquela cadeira, com um xale bordado nos ombros e os olhos brilhando como duas estrelas antigas, estava Dona Benedita, uma senhora de 101 anos, que tinha o dom raro de transformar palavras em magia pura. Ninguém sabe exatamente quando começou essa tradição, mas toda quinta-feira, sem falta, Dona Benedita aparecia naquela praça às 5 da tarde em ponto. Chegava apoiada em sua bengala de madeira escura, aquela que segundo ela foi feita pelo próprio avô com madeira de ipê roxo há mais de 80 anos, e se acomodava naquela cadeira como se fosse um trono. E era mesmo, de certa forma, o trono de onde ela reinava sobre corações jovens sedentos por algo real, algo que os vídeos de 15 segundos nas redes sociais nunca conseguiriam oferecer. A primeira vez que isso aconteceu foi quase por acaso. Lucas, um garoto de 17 anos que estava passando pela praça voltando da escola, parou ao ouvir a voz suave mas firme da senhora contando sobre como ela conheceu o marido durante uma festa junina, em 1942. Ele ficou ali, de pé, apenas ouvindo. No dia seguinte, trouxe 2 amigos. Na semana seguinte, era dezembro. Hoje, 3 meses depois daquele primeiro encontro casual, mais de 40 jovens de todas as vilas vizinhas se deslocavam, alguns caminhando quilômetros, outros pegando caronas em tratores e carroças, só para estar ali e ouvir Dona Benedita. Mas o que fazia aquela senhora centenária exercer tal magnetismo sobre uma geração que, teoricamente, não tinha paciência para nada que durasse mais que alguns segundos? A resposta estava na forma como ela contava suas histórias. Dona Benedita não era apenas uma narradora, ela era uma ponte viva entre 2 mundos completamente diferentes. Ela começava devagar, sempre com um sorriso discreto, ajeitando o xale nos ombros com aquelas mãos cheias de manchas do tempo e veias salientes, e então soltava a primeira frase, sempre calculada para fisgar a atenção, como naquela tarde em que ela começou dizendo: "Vocês sabem o que é ter que escolher entre salvar sua mãe ou seu filho recém-nascido no meio de uma enchente?" O silêncio que se instalou foi tão profundo que dava para ouvir o canto dos pássaros lá na outra ponta da vila. Todos os olhos fixos nela, todos os celulares esquecidos nos bolsos, todas as conversas paralelas, simplesmente evaporadas no ar quente daquela tarde. E então ela começava a terceira narrativa, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica, cada pausa calculada para o efeito máximo. Dona Benedita contava sobre a grande enchente de 1963, quando as águas do rio subiram tanto que invadiram metade da cidade antiga. Ela descrevia com detalhes tão vívidos que os jovens conseguiam ver a água barrenta entrando pelas portas, sentir o cheiro de barro e desespero, ouvir os gritos de pessoas pedindo socorro. Falava sobre como ela, com apenas 39 anos na época, teve que subir no telhado da casa com o filho de 3 meses nos braços, enquanto sua mãe, já idosa e doente, não conseguia subir. Contava sobre aqueles 5 minutos eternos, onde ela precisou decidir se descia para tentar salvar a mãe, arriscando a vida do bebê, ou se ficava onde estava. A voz dela tremia ao relembrar, e alguns jovens enxugavam lágrimas discretamente. Ela então revelava que um vizinho, seu João, nadou até lá e conseguiu resgatar a mãe dela segundos antes da casa desabar. Mas sabe o que eu aprendi naquele dia? Ela perguntava, olhando fundo nos olhos de cada um dos jovens. Aprendi que a vida nos coloca em situações impossíveis, não para nos quebrar, mas para nos mostrar que somos muito mais fortes do que imaginamos. E aprendi que nunca, nunca mesmo, estamos tão sozinhos quanto pensamos. As histórias variavam de tema, mas todas tinham um ponto em comum. Eram cruas, reais, sem filtros ou embelezamentos desnecessários. Dona Benedita falava sobre a vez que perdeu um filho de 7 anos para uma febre que hoje seria curada com antibióticos simples,
sobre como foi discriminada por ser pobre e não saber ler até os 25 anos, sobre o dia em que descobriu que seu marido tinha um caso com outra mulher. Como ela decidiu perdoá-lo e reconstruir o casamento. Falava sobre vitórias e derrotas, sobre momentos de pura alegria e outros de desespero absoluto. E os jovens bebiam cada palavra como se fosse água fresca no deserto, porque em um mundo onde tudo parece editado e perfeito, onde todos mostram apenas os melhores ângulos e os momentos mais felizes, aquela verdade nua e crua era revolucionária. Marina, uma garota de 19 anos que vinha de uma vila a 12 quilômetros dali, toda quinta-feira sem falta, disse certa vez: "A dona Benedita me ensinou que não preciso ter medo de falhar. Ela falhou tantas vezes, sofreu tanto, perdeu tanto, e está aqui aos 101 anos, inteira, forte, cheia de vida. Se ela conseguiu, eu também consigo." Esse era o efeito que aquela senhora causava. Não era apenas entretenimento, era transformação. Pedro, um jovem de 20 anos que estava há meses desempregado e pensando em desistir de tudo, começou a ter esperança novamente, depois de ouvir Dona Benedita contar sobre como ela e o marido perderam tudo em um incêndio e recomeçaram do zero aos 50 anos. Se eles conseguiram recomeçar naquela idade, com muito menos recursos do que eu tenho hoje, quem sou eu para desistir aos 20? Ele refletiu em voz alta, e vários outros jovens balançaram a cabeça concordando. Mas não eram apenas as grandes tragédias que fascinavam os jovens. Dona Benedita também contava sobre coisas aparentemente simples que revelavam verdades profundas sobre a vida, como o dia em que ela aprendeu a fazer pão aos 8 anos com a avó, e como aquele momento aparentemente comum se tornou uma de suas memórias mais preciosas, quando a avó faleceu. Como ela conheceu sua melhor amiga brigando por causa de um pente emprestado e nunca devolvido, e como essa amizade durou 73 anos, até a morte da amiga no ano anterior. Como ela se apaixonou perdidamente por um rapaz quando tinha 15 anos, mas ele escolheu outra garota, e como isso a devastou por meses até ela conhecer seu futuro marido e perceber que aquela rejeição foi o melhor que poderia ter acontecido. A vida tem um jeito engraçado de nos empurrar para onde precisamos estar, mesmo quando achamos que sabemos o caminho, ela dizia com um sorriso sapiente. O que mais impressionava era a memória dela. Aos 101 anos, Dona Benedita lembrava de detalhes que muitas pessoas de 20 anos já teriam esquecido. Ela descrevia o vestido que usou no primeiro dia de aula, a cor dos olhos do primeiro amor, o cheiro da comida que a mãe fazia nos domingos, a sensação de segurar o primeiro filho nos braços. E quando alguém perguntava como ela conseguia lembrar de tudo com tanta clareza, ela respondia: "Porque eu vivi de verdade, meus queridos. Eu estava presente em cada momento. Não tinha celular para me distrair, não tinha televisão para me alienar. Eu tinha apenas a vida, e eu a abracei com tudo que eu tinha." Era um recado sutil mas poderoso para aquela geração hiperconectada, mas frequentemente desconectada do presente. E as lições não vinham apenas através das palavras. A própria existência de Dona Benedita era uma aula viva. Ali estava uma mulher que atravessou um século inteiro, que viu 2 guerras mundiais mesmo que de longe, que viveu sem luz elétrica, sem água encanada, sem carros, sem internet, sem nada do que hoje consideramos essencial. Uma mulher que criou 6 filhos praticamente sozinha porque o marido viajava meses para trabalhar, que plantou sua própria comida, que costurou suas próprias roupas, que construiu sua vida literalmente com as próprias mãos. E ali estava ela, com 101 anos, lúcida, sorridente, generosa com seu tempo e sabedoria, provando que a resiliência humana não tem limites. Quando existe propósito e amor. As tardes de quinta-feira na praça se tornaram lendárias nas vilas da região. Pais começaram a levar os filhos, professores começaram a trazer turmas inteiras, até pessoas de cidades vizinhas começaram a aparecer. A cadeira de balanço de Dona Benedita se tornou um símbolo, um portal para um tempo onde as histórias eram a principal forma de transmitir conhecimento e valores. E a cada semana, sem falhar, ali estava ela, pontual, preparada, com uma nova história ou uma nova perspectiva sobre uma história antiga. Alguns jovens começaram a gravar os áudios para não perder nada, outros faziam anotações frenéticas em cadernos velhos, todos queriam capturar aquela magia de alguma forma.
Certa vez, um repórter de uma rádio regional apareceu para fazer uma matéria sobre o fenômeno. Ele perguntou aos jovens por que eles abriam mão das festas, dos encontros, das redes sociais, para passar 2 horas, ouvindo uma senhora idosa contar histórias. As respostas foram unânimes: porque ela nos faz sentir menos sozinhos, porque suas histórias nos dão esperança, porque ela nos mostra que a vida vale a pena mesmo quando é difícil, porque em um mundo cheio de mentiras, ela é verdadeira. Quando o repórter fez a mesma pergunta para Dona Benedita, sobre por que ela fazia aquilo toda semana, ela respondeu com simplicidade desarmante: porque esses jovens me fazem sentir viva, e porque se minhas dores e alegrias podem ajudar alguém a viver melhor, então não foram em vão. A verdade é que aquelas tardes de quinta-feira se tornaram muito mais que simples sessões de contação de histórias. Elas se tornaram um ritual sagrado de conexão humana, em uma era de isolamento digital, um espaço onde vulnerabilidade era celebrada em vez de escondida, onde a idade não era uma barreira, mas uma ponte, onde o passado iluminava o presente e preparava o futuro. Dona Benedita, com seus 101 anos de sabedoria acumulada, estava fazendo algo que nenhum influenciador digital conseguiria fazer. Estava mudando vidas de verdade. Uma história de cada vez, uma tarde de cada vez, um coração jovem de cada vez. E você, já parou para ouvir as histórias dos mais velhos ao seu redor? Deixe nos comentários qual foi a melhor lição que você já aprendeu com alguém mais velho. Se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma, e deixe seu like, se você acredita que sabedoria não tem idade, e que as melhores histórias são aquelas vividas de verdade.